dia para você que está ligado no Conexão Universitária desta semana. Eu sou Emanuele Silva e já estamos no ar. É isso mesmo, Manu. Eu sou o João Pedro e no programa de hoje serão exibidos 2 documentários com a temática de mudanças ambientais. Exatamente, João. E você aí de casa, já ouviu falar sobre a usina hidrelétrica de Balbina? Situada no rio Uatumã, a usina hidrelétrica de Balbina é um dos maiores desastres anunciados da história brasileira. E no documentário Vidas Submersas, produzido por Emily de Souza, você irá descobrir quais decisões, atos e feitos que ocasionaram este resultado negativo. Vamos conferir. Um triste exemplo é a usina hidrelétrica de Balbina, localizada a 180 quilômetros ao norte de Manaus, no rio Uatumã. Sinônimo de desperdício de dinheiro público e impiedosa agressão à natureza e ao homem, Balbina simplesmente não vai funcionar. O imenso lago da hidrelétrica não terá forças para mover as turbinas. Na tentativa de evitar o completo fracasso da obra, os técnicos já planejam desviar um outro rio para ajudar o Uatumã na tarefa. Balbina é um exemplo maior de destruição e morte. Destruição e morte. Bem, primeiro, a proposta de Balbina foi ser uma usina hidrelétrica para gerar energia sustentável, renovável e de uma forma organizada e de uma forma que respeitasse o meio ambiente. Agora, fazer isso na década de 60, 70, quando havia poucas informações relacionadas a essa perspectiva, já era um desafio. Ainda mais quando o governo da época, que é um governo de ditadura militar, não queria ouvir a ciência, queria apenas apresentar um modelo proposto para a sociedade. Então veja bem que o projeto, em sua perspectiva inicial, já era desafiador. E a gente vê isso ainda quando nota os efeitos de Balbina. Balbina, por ser uma grande hidrelétrica que não tem uma queda forte de água, né, na sua extensão, ela não pode gerar uma energia efetiva e grande para a cidade de Manaus, para o seu entorno. E isso a ditadura militar sabia. Só que eles não queriam dar o braço a torcer, ouvindo cientistas que tinham conhecimento de que ia dar errado e insistiram no projeto. Construtora Antônio Gutierrez. Balbino trabalha em todo canto aí. Tem aquelas casas tudinho. Colégio de criança lá para cima. A máquina que eu operava era 26 HP. Não tinha quem quisesse ela, porque tinha medo de morrer. A máquina vai e bater no cara. Aí, certo que naquela época, eu tirava 6 carradas de madeira. Todo dia eu serrava carrada e meia de madeira. Quando era no outro dia eu terminava. O governo militar autoritário defendeu muito Balbina, inclusive se utilizando da propaganda do rádio, de propagandas de TV e de impresso. Essa defesa de Balbina foi desmedida, porque Balbina foi um erro. Eu vi o compadre Antônio Bezerra chorando. Morreu uma filha dele. Se ele quis tanto dar as costas aqui, eu vi o compadre Antônio Bezerra chorando com o caixão de levar a criança. Aí ele disse, nunca mais no mundo eu vou chamar de um lugar para um lugar desgraçado como ele. Bem, veja bem, Manaus hoje consome em média perto de 900 megawatts. Então imagina, perto de 900 megawatts. Balbina representa de 100 a 110, isso dá em torno de 10, 12, 13, 15% no máximo. Quando está numa potência firme, Balbina representa. Ou seja, muito pouco por um gasto excepcional de $1 bilhão para a época. Então, vemos aí que é um problema que está posto e ainda não resolvido dentro de um cenário histórico amazônico. Bom, me chamo Carol Monteiro, faço parte do movimento de atingidos por barragem. Sou a terceira geração, né, de 5 gerações que permanecem no mesmo território. Primeiro que ela começa na construção, a gente estava ali no final da ditadura, então começa a idealização dessa hidrelétrica. O que eu vou falar eu não posso provar, né? Mas é
Eu acho que era uma forma de tentar ganhar dinheiro, né? Porque a gente sabe que foi superfaturado. Não tem como provar, mas a gente sabe que foi superfaturado. O que aconteceu com os indígenas não foi nada amigável, não teve conversa, não teve consenso, não teve nada disso, é tudo mentira. Os índios foram assassinados para poder abrir a estrada, foram assassinados até o último momento que dava para assassinar. A gente sabe das histórias de matar eletrocutado, de usar agente laranja. Então, assim, são histórias absurdas que ninguém quer falar, ninguém quer contar. Mesmo porque, assim, a gente vive num país onde a lei diz que para eu falar algo eu tenho que ter como provar. Então, como eu não tenho como provar isso, né, fica difícil de falar. As principais questões relacionadas à Balbina é que ela tem um lago muito grande, a montante, e tem uma geração energética muito pequena. Isso gerou problemas na biodiversidade e uma enorme morte de árvores. Balbina é um paliteiro, né? É uma morte excepcional, grandiosa, quase que imensurável de árvores. São milhares de árvores que morreram, não tem a menor condição de regeneração. Pessoas atingidas por barragem e ainda da população indígena Waimiri-Atuari, que na justa época de construção de Balbina, na época da ditadura, ainda teve que enfrentar um morticínio enorme das suas populações. Teve uma fragmentação de sua memória étnica, uma fragmentação da sua hierarquia clânica e de suas cosmologias. Isso é um problemão, porque como remediar isso? Foi até criado um programa, o Waimiri-Atuari, que tentou remediar, em certa medida conseguiu, mas os desafios ainda são grandes. Tem medo de morrer, né? A maior perca ambiental, desastre ambiental, aqui, eu acho que na Amazônia Legal, foi a barragem de Balbina. Quando eles fizeram a barragem, essas águas ficaram localizadas só num canto, que era todas as madeiras, por exemplo, cedro, mogno, todas as madeiras, ficaram lá no fundo d'água. E aquele ali, ele torna uma poluição. Quando soltaram água para cá, vinha matando os peixes. Mataram os peixes todinhos aqui. Depois desse aí, foi 6 anos para poder aparecer um peixe, e o peixe que apareceu aqui era o loló. Em relação aos Waimiri, o que aconteceu de mais problemático foi, primeiro, a manutenção da sua população. Muitos morreram, muitos foram assassinados, e muitas doenças acabaram gerando a morte de muitas pessoas. Tá? A população Waimiri-Atuari foi reduzida muito mesmo, para cerca de 25% do seu total. Ou seja, entrou num processo de perigo de extinção. Muita gente da minha família trabalhou na época na construção da hidrelétrica. Eu posso dizer assim que, cara, quando eu falo assim que eu lembro dos índios sendo mortos, né, e tudo aquela questão que eu te falei de botar o fio, aí vinha um índio ser eletrocutado, aí vem o segundo, vem o terceiro, de morrer 12, 15 índios de uma vez só. É surreal de estar falando isso, mas aconteceu de verdade, foram dizimados. O vovô deixou de ser chefe da segurança porque ele era uma pessoa boa. Que me causou espanto, porque geralmente quando você é uma pessoa boa, você permanece no seu trabalho, né? E ele falou que o vovô não queria matar, que tinha que matar índio, tinha que matar gente. Inclusive trouxe capataz de outro estado que era para fazer. Uma coisa interessante que ele falou que se algum dia o Atumã secasse, ia ter mais esqueleto dentro do rio do que no cemitério de Figueiredo. Então isso para mim foi uma mensagem bem clara, né? Então, ele ainda falou como é que era, matava, furava a barriga, amarrava a pedra no pescoço e outra no pé e jogava no rio. É uma história muito triste. Você imaginar que pessoas foram mortas. E assim, imagina, se hoje a gente ainda é considerado estar num local distante, imagina há 40 anos, né? Como é que... E essas pessoas que nunca voltaram para sua casa e ninguém teve notícia. E talvez esteja aí. Na medida em que a gente é de uma ou de outra classe social, essas opiniões acerca da questão de Balbina acabam aparecendo. Olha, na época quando em 76 eu ainda estava no centro de operação, e a gente vinha para cá, e também nativa na polícia na época, da Rádio Patrulha, e depois foi para o bombeiro, que eu trabalhava, passei a passar no bombeiro, e vi o pessoal da rodoviária vir para ir para a BR, fazer guarnição e tal. Então veja bem, na época que estavam fazendo essa parte da estrada, foi morto um índio. Foi morto um índio por quê?
porque eles também atacavam na época os operários, que eram do batalhão de engenharia. Para melhorar o rendimento a potência firme da usina. Os planos são de abrir um canal de 25 quilômetros em plena selva amazônica, numa obra cara e de resultados duvidosos. Um dos maiores especialistas em energia do Brasil, o físico José Goldenberg, reitor da Universidade de São Paulo, aponta uma solução para este enorme problema que é Balbina. É uma perda maior terminar uma usina que ainda vai custar centenas de milhões de dólares e que provavelmente nunca vai funcionar direito. É a mesma situação que ocorre com os reatores de Angra dos Reis. Uma grande quantidade de dinheiro já foi gasta em Angra dos Reis, e o argumento que é usado sempre para terminar Angra dos Reis é que se não terminar vai se perder o dinheiro que se colocou lá. O risco que se corre com esse argumento é que a gente vai investir mais dinheiro e, em lugar de perder um pouco agora, vai perder mais daqui a 5 a 10 anos. Agora, como desfazer isso da mentalidade da população? Isso começou a ser desfeito na década de 90, nos anos 2000, com o governo progressista que nós tivemos, mas a mídia em si ainda precisa dar maior visibilidade à questão de que Balbina foi um erro, para que a gente não reproduza o erro. A reação provocada pela água de Balbina promete ser implacável com os equipamentos da hidrelétrica e afetará de forma irremediável a vida daqueles que moram às margens do rio. Para tentar solucionar o problema, a Eletronorte, Centrais Elétricas do Norte do Brasil, tratou de perfurar poços para os moradores ribeirinhos. Quando o lago estiver cheio, a água que verte da barragem não poderá ser utilizada. Será uma água proibida até para os peixes e tartarugas viverem. Antes da abertura, porque quando soltassem, né, a água que estava lá, ia transformar essa água numa água, né, suja, enfim, né, todo esse processo que a gente falou, de morte e tudo. Então eles entendiam que dentro do planejamento tinha que ter a construção de um poço artesiano para que a população tivesse água potável. Legal, a empresa, a construtora da época, que era Andrade Gutierrez, construiu poços artesianos em diversas propriedades, só que uma questão, o poço artesiano está aqui, se tu quiser filmar onde está a altura do rio, né? E na altura do Tucumanzeiro, acima da Cachorra é onde foi a água. Então esse poço aqui ficou submerso também. Então não serviu de nada no final das contas. Continuamos sem água potável na época do mesmo jeito. Quando se reuniu o conjunto de trabalhadores e trabalhadoras que foram orientados a manter atividade na obra, se dividiu entre Vilas Uaimiri e Vilas Atroari. É isso que você está falando. Então, na Vila de Balbina, foi feita uma segregação econômica, tá, na própria vila. Então, isso mostra o quanto era questionável, era controverso, era ambíguo o trabalho feito pelos governos militares, sobretudo o último, né, de Figueiredo, General Figueiredo, no que tange a Balbina, ou seja, segregava, na própria Vila de Balbina, segregava os trabalhadores, de quem ganhava mais e quem ganhava menos. Isso no imaginário da população foi um peso simbólico essencial, porque a própria população já entendia que havia pessoas de maior ou de menor valor. Não, nada, não tinha luz, aqui não tinha luz, não. Agora que falta luz. Porque a luz, quando se apaga aí, faltou, né? Mas naquele tempo era no escuro mesmo. Se não tivesse um fósforo, não tinha. Como a gente não tem uma manutenção preventiva das redes, né? Agora, pleno 2023, começaram a trocar uns postes, algumas fiações que já tinham 40 anos. A gente, mesmo morando na beira da hidrelétrica, a gente passa perrengue com relação à falta de energia. Isso aqui é da vela que a gente estava há 4 dias sem energia. Voltou meia fase de energia, que a gente conseguia acessar a internet, alguma coisa ou outra, mas no geral não tem energia. Então é como se não tivesse energia, porque tu não tem uma energia que dê para tu ligar a bomba. Tá ali minha louça toda suja, que não tinha energia para puxar, né, a bomba, puxar água, e aí a gente fica limitado para tomar banho, né, para lavar a louça.
e o principal, que é a geladeira. Que é as coisas ali, minha carne chega a estar com um cheirinho ali estranho, a gente está com limão aqui para dar uma lavada, mas essa é a realidade daqui do Ramal da Morena. Quando a gente deixa de falar da nossa história, quando a gente deixa de comentar os processos de constituição histórica da sociedade, a gente acaba gerando um problema para as novas gerações, que é o seu caso, que é os casos das pessoas nascidas a partir dos anos 2000. A gente tem tentado retomar isso com a justiça de transição. Bom, a única coisa que a gente teve que pode dizer que a história seria preservada foi um museu muito bonito, por sinal, que utilizou a arte, aqueles cavacos, né, que ficava na Vila de Balbina. Você tinha animais empalhados, você tinha casco de canoa feita de um tronco inteiro, mas nem existe mais o local, já desabou. Eu não vejo nenhuma preservação da história do Jaime Iriatuari, sinceramente. O que foi prometido que teria, não foram apagados historicamente, porque se fosse para manter viva a história, acho que nesse museu tinha que estar a parte que eles morreram, que eles foram assassinados, né, que eles foram expulsos da sua terra, que quando foi avisado para eles, que tinha que desocupar, eles, não, a gente vai lutar, não, mas não tem nada que vocês possam fazer. Que eles ainda falam, né, não, a gente vai lá e para a construção, já estava feita, então ia parar o quê? Tem um momento em que eles já tinham gastado mais dinheiro do que o previsto, aí eles pedem, começam a tentar pedir recurso, e aí eles falam que já tinham dado até ali, faltava pouco para terminar, então era melhor terminar. Eu achava, na minha opinião, era melhor ter parado, né? Mas Figueiredo era para ter vindo inaugurar, o presidente Figueiredo era para ter vindo inaugurar, se recusou a vir porque ele já sabia que, né, tinha dado errado, que ia ser um fracasso, que era um fiasco essa hidrelétrica. Ele já tinha tido notícia disso, e a homenagem do nome dele de presidente Figueiredo ele pediu para retirar, e aí nos inventaram uma história de que é uma homenagem a Terreiro Aranha, Figueiredo Terreiro Aranha, né? Mas a gente sabe que é mentira. Uma grande região será inundada sem consulta aos moradores e sem que se saiba os prejuízos que a obra irá trazer à natureza e à população. Isto ocorreu em Balbina, uma usina que o próprio governador do Amazonas, Amazonino Mendes, classifica de um erro irreparável. Assim, geralmente eles abrem, eles controlam, sobem em torno de 3 metros, assim. Em final de semana, no domingo, desce pra... fica nesse nível aqui, entendeu? Esse nível seco. Agora tem época que eles soltam bastante água e chega a alagar até o ramal. O ramal fica com difícil acesso, e aí nós temos que vir de lancha até nossas propriedades aqui no sítio. Eu já cheguei a repetir um ano por causa do nível da água. Não tinha como se transportar até as escolas, e aí acabei perdendo um ano de ensino. Quando foi liberado para começar a encher, né, a barragem, o processo foi acontecendo, só que havia floresta, né, tinha toda uma cadeia de vida que tinha nessa área, e elas foram alagadas. Então hoje, quando a gente pensa em todas as mortes que foram causadas de plantas, de animais, aí você vê o que representa as vidas submersas. Você acabou de assistir o documentário Vidas Submersas e a gente está aqui com uma das autoras responsáveis por esse filme, Emily de Souza. Emily, bem-vinda. Olá, tudo bem? Emily, vendo esse documentário, uma frase que ficou comigo foi a seguinte: se algum dia o Atumã secasse, ia ter mais corpo no rio do que no cemitério de Presidente Figueiredo. É forte, né? Foi forte para você? Sim, esse documentário, ele parte de um ponto que é muito pessoal, né? Foi uma construção muito pessoal de um assunto que eu sempre quis abordar, porque as pessoas até me perguntam, né, que tem muito uma versão da história. É porque essa é a versão da história que nunca é contada.
A versão da história que ela é contada, ela é mais vista pelo ponto de vista militar, né? E essa pessoa que teve essa frase, a Carol, ela tem uma luta ali muito emblemática no rio Atumã, onde ela tenta, até hoje, garantir os mínimos de direito para a população ali atingida por barragem. Então, essa frase, ela me pegou até de surpresa, né? Porque a gente sabe que a quantidade de vida, pelo menos de animais, né? A vida aquática que tinha ali, ela foi toda perdida. E uma das pessoas entrevistadas até é um ex-militar, né? Que atuou na vila também. E ele também diz que ali foi a maior tragédia, né? De Presidente Figueiredo e, se duvidar, do Amazonas. Então, naquele momento que ela disse aquilo, me relembrou também um momento em que eu entrevistei esse militar, né? Que inclusive é meu tio. Eles sempre contavam muito a história. E esse meu tio, ele é muito conservador, né? Ele tem um ponto de vista, assim, bem diferente do que a maioria da família. E ainda assim, com toda a questão conservadora dele, com a questão dele até negacionista mesmo, às vezes, em relação à natureza e também aos desastres que acontecem no Amazonas e no Brasil, ele ainda assim reconheceu que era um estrago, né, o que aconteceu. E ele viu com os próprios olhos, né, os animais boiarem ali depois de serem submersos mesmo, porque a quantidade de volume de água que atingiu os animais, ela foi muito além do que se estava esperado. Por exemplo, as pessoas pensam, mas por que morreu o peixe, né? Ele não é acostumado na água. É porque aquele peixe ele está acostumado com o nível de força, né, do Atumã. E no momento que aquilo inundou, matou uma centena, milhares de animais, animais terrestres, animais também aquáticos, como os peixes. E as pessoas ali tiveram até dificuldades de se alimentar, né? Então a gente imagina ali a quantidade de vida que foi perdida, submersa, além dela ter contado também vários relatos de tortura, né, no período militar, que foi um período muito difícil para os Waimiri e Atuari. Então, quando ela falou aquilo, eu acho que eu me arrepiei, entendeu? Porque assim como ela se arrepiou no momento em que ela ouviu a frase, né, ela com certeza impacta qualquer pessoa, porque a gente consegue imaginar a dor das pessoas na época de terem visto os animais, os peixes que elas precisavam para comer, estarem todos ali mortos e também gerar aquele cheiro, né? Então as pessoas tinham muito esse trauma carregado, assim, de a qualquer momento boiar um corpo, né? Então ela ficou com aquilo na memória dela, né? Ela demonstrou todo ali conhecimento pelo território e também nas lutas. Então uma das coisas que ela fala muito é porque alguns lugares eu cheguei até aí, não coloquei no documentário, mas em alguns lugares que eu fui, tinha até cemitérios, né? Supostos cemitérios de Waimiri e Atuari que foram abandonados, né? Com o tempo. E foram áreas bem difíceis de acesso e também não consegui historiador, porque é uma parte da história que realmente não foi contada. Então tem muita coisa também por trás do documentário que me arrepiava, entendeu? De você ir num local e você ver assim que tem uma estrutura ali realmente de um cemitério, de você não saber quem são aquelas pessoas, se era algum costume da comunidade em si, ou se eram de fato ali parte do povo Waimiri e Atuari que morou por muitos anos ali ao redor da barragem, né? Então o fato de ela ter falado isso assim me surpreendeu um pouco, porque a gente já imaginava, né? Foram muitas vidas, mas ali quando se fala de vidas humanas, né, também pessoas que têm sentimentos, que viveram e que eram donas daquele território, eu acho que arrepia mais, porque quando você pensa que você, além de ter tirado o território daquela pessoa, fez com que ela fosse também, junto com a natureza ali, afundada, né? Ainda mais falar de um dos genocídios da história do Brasil silencioso, né? Que foi o genocídio indígena na época do regime militar, né? Realmente, assim, é muito triste de se pensar. E mais triste ainda, falando da tragédia, porque, bom, no momento da gravação desse programa, a gente está passando por um momento muito delicado, que é a situação das enchentes no Rio Grande do Sul, né? E assim como a tragédia de Balbina, uma tragédia que poderia, no mínimo, ser amenizada, né? Qual seria a sua mensagem a partir do seu documentário, da sua vivência, das suas opiniões com essa situação atual do Rio Grande do Sul? Eu acredito que no Brasil a gente não tem apenas tragédia.
Eu acredito que no Brasil existe um tipo de tragédia específico daqui. São as tragédias anunciadas. Assim como o Rio Grande do Sul, Balbina e tantos outros lugares, são tragédias anunciadas. E o que eu quero dizer com isso é, na verdade, uma mensagem bem direta, né? O governo do Rio Grande do Sul, que está aí, né, digamos, até faturando milhões, milhares de reais. As pessoas estão doando ali em sua boa vontade, né, para ajudar as pessoas que estão precisando, mas a gente sabe que são recursos milionários e que não foram gastos de forma nenhuma ali com a prevenção de desastres. Inclusive, teve mudanças, né, de curso do rio, teve também mudanças de nomenclaturas, que aparentemente são só nomenclaturas do rio, mas não, essas nomenclaturas elas fazem ter um olhar diferente do Estado para com esses lugares. E o que eu quero dizer é que quando o governo ele troca essa nomenclatura, ele assume uma responsabilidade menor em cuidar e prevenir desastres. Então, o Rio Grande do Sul, assim como foi Balbina, ele era uma tragédia anunciada. E eu digo que são tragédias anunciadas no Brasil porque a gente vive em um estado que vive constante estado de calamidade. E o principal que a gente vê isso é que eu acho que pela primeira vez, nós que somos amazonenses e crescemos aí no interior do estado, né? Cresci no interior ribeirinho e parte em Figueiredo também, né? Que foi a maior parte ali da família do meu pai. Mas eu morei por muitos anos em Capiranga, que é um município ribeirinho, e a gente via essas tragédias anunciadas também. A gente sabia quando um ano a enchente ia ser muito grande, ia precisar de maromba, de pontes e tudo mais, e um ano quando a seca ia ser muito intensa também, muito severa. E agora a gente fica aí à mercê de descobrir se vai ou não, mas não é uma surpresa. O Rio Grande do Sul, a Amazônia, Balbina, as outras hidroelétricas, elas são tragédias anunciadas. Quando eu fiz o documentário, eu revivi, né, um documentário de um grande jornal, né, que ele fez um breve documentário de 5 minutinhos falando que Balbina deu errado, mas que a hidroelétrica que estava sendo construída no Pará, né, ela sim daria certo, porque ela estava sendo repensada de outra forma. E hoje, se as pessoas forem procurar, né, por exemplo, Belo Monte, que foi uma das que ele citou, não, Belo Monte vai dar certo. Belo Monte deu errado, entendeu? Deu tão errado quanto Balbina ou até mais que Balbina. Belo Monte é hoje um dos exemplos também de como essa questão das barragens, ela traz ali um grande malefício e Figueiredo corre riscos ainda, a gente não sabe. Segundo a hidroelétrica, né, é impossível ali estourar as questões da barragem. Mas nós sabemos que todas as empresas ela têm um posicionamento claro de se defender, né? E como aconteceu em Brumadinho, Figueiredo vale ressaltar bastante que Figueiredo não tem só barragem de água hidrelétrica para fornecer energia, né? Figueiredo é uma tragédia anunciada. E eu cresci ali e eu não ouvi essas histórias. E o que me fez dar um lado da história, principalmente, foi o lado que eu nunca ouvi. Quando eu fui estudar, já depois de adolescente, ali a partir dos 16 anos, que eu vim entender o que a gente vivia, entendeu? Figueiredo conseguiu poluir um dos pouquíssimos rios que tinha ali um curso que levava para vários outros, que era o Igarapé do Urubu, que ficava dentro da cidade mesmo. Por que foi destruído? É uma coisa muito importante, onde que entram os estados nisso. Onde que entra o Rio Grande do Sul, onde que entra Figueiredo, Manaus e outras cidades do país. Nesse Igarapé do Urubu, iniciaram a construção de, digamos assim, um residencial de moradias na parte de cima. E o que aconteceu? Por ser uma área muito alta, todo o barro que foi construído ali, porque era uma área como se fosse uma montanha, então já é um problema aí, né? Tinha um curso de um rio limpo, que uma das partes da água de Figueiredo é bastante limpa. Então, era um igarapé limpo e esse barro todo escorreu para dentro do Igarapé do Urubu, que poluiu vários outros, mudou o curso do rio, porque quando você acumula ali, assim como uma barragem, entendeu? Você acumula uma quantidade de barro, isso vai mudar o curso do rio. Então, quando autorizaram aquela obra, eles já sabiam que era uma tragédia anunciada, entendeu? Que o Igarapé ia ser poluído. Então, eles assumem esses riscos. Os governantes, prefeituras, o Estado em si, eles assumem o risco de poluir esses lugares. Assim como aconteceu em Figueiredo, por exemplo, Rio Grande do Sul, com certeza, a partir de agora,
vai ter toda uma alteração na questão do curso do rio deles. E a partir de agora, eu acho que eles irão se atentar, mas eu acho que é tarde, entendeu? É tarde para se atentar a isso agora. Ano passado, a gente passou por um período muito intenso de estiagem e, por sorte, né, por não ser um momento de alagar e que vai muito intenso e rápido, né, não morreram, assim, pessoas como está acontecendo com o Rio Grande do Sul, mas o que nos garante que futuramente não, né? Manaus não tem prevenção de desastres, por isso que anualmente morrem dezenas, centenas de pessoas soterradas aqui em bairros de Manaus que não tem estrutura, que não tem arborização, que não tem saneamento e tantas outras coisas para garantir. A mesma coisa aconteceu no Rio Grande do Sul. Basta procurar o portal da transparência, basta procurar o que o governador do Rio Grande do Sul fez por aquele estado para que ele pudesse prevenir. Aquele rio, ele já estava com risco de enchente, né? Foi falado. Em outros países, a gente vê que eles têm sistemas até de alarme, né? Como a hidrelétrica. A hidrelétrica, ela tem sistemas de alarme, né? Apesar de tudo. Mas lá eles não tinham nenhum. O rio subiu tão rápido e as pessoas não conseguiram sair, né? Não tinham suporte. Então, você imagina que os cientistas estão te avisando que aquilo é um risco iminente e você não faz nada para prevenir nem para avisar a população. Possa ser, entendeu? Que as chuvas sejam mais intensas. A gente tem meteorologistas, a gente tem cientistas. E o Rio Grande do Sul, Balbina, Belo Monte, assim como Pitinga, né? Também tem outras coisas em Figueiredo, como eu falei. Tem questão de resíduo lá também, tem mineração em Presidente Figueiredo. Então, o que a gente sabe sobre esses lugares? Eu acredito que a população amazonense, por exemplo, não sabe quase nada, entendeu? Que tem mineração em Figueiredo, que tem outras formas de desmatamento, que a hidroelétrica tem isso ou aquilo. Eles não sabem as particularidades. E a mesma coisa do Rio Grande do Sul. Afetou um estado inteiro, a ponto de morrer centenas de pessoas. E vale a pena agora, o que eles conseguem fazer? Eles conseguem desviar milhares de reais. Por quê? As pessoas estão doando, lógico que esse dinheiro está chegando, é importantíssimo as pessoas continuarem doando. Só que para um estado que é avisado antecipadamente e que gasta pouquíssimo do recurso para prever desastres, eu acho que não é muito a preocupação dele como ele vai administrar o dinheiro que as pessoas estão dando. Então eu acredito que os estados em si, eles ganhem muita confiança, assim como os militares ganharam na época, e eles conseguiam bater nos indígenas, entendeu? E até hoje isso acontece quando tem... não faz muitos anos, teve reintegração de posse, né, em alguns parques indígenas, e a polícia consegue coagir ali os indígenas, que eles são donos também das terras, entendeu? A gente chegou, tirou eles dos ambientes dele, e o povo Aimiri e Atruari era um exemplo que eles precisavam desse curso da água para seguir com os hábitos seminômades dele, de passearem pelos lugares, e a gente tirou isso deles. A gente tira o direito das pessoas quando eu, uma pessoa crescida ali naquela cidade, não sei a minha própria história. Eu não sei a história do meu próprio povo e nunca fui atrás. Como um comunicador, eu precisei ir, né? Mas eu acredito que muito pouco seja falado, assim como no Rio Grande do Sul. A maioria das pessoas afetadas, apesar da região sul ser lembrada como uma parte rica, não são as pessoas ricas, sabe? As pessoas que estão morrendo ali, as pessoas que estão na linha, digamos assim, de frente desse problema, são pessoas pobres. Como aconteceu uma tragédia anunciada em Manaus quando faltou oxigênio, entendeu? Eles já sabiam. Quem não sabia eram nós, entendeu? A gente não sabe a nossa própria história, a gente não sabe os gastos. E às vezes, por esse não saber, acontecem essas tragédias anunciadas. O Brasil está repleto de tragédias anunciadas. Nenhuma tragédia é algo 100% imprevisto. Na maioria, Brumadinho, Balbina, Belo Monte, Rio Grande do Sul, todos esses aí tiveram anúncios, né? Assim como na pandemia também teve, tanto sobre os cientistas sobre a vacina, quanto sobre o oxigênio também. Então a gente vê aí que a gente perde milhares de vidas anualmente no Brasil, porque tem tragédia anunciada, mas o nosso governo não se importa e a gente desconhece. Emily, muito obrigado. Parabéns pelo documentário. Muito obrigada, um prazer. Espero que todos assistam aí, né? Pra gente conhecer um pouco da história do nosso estado e a gente ficar mais em alerta com os próximos ocorridos no Brasil também. A segunda produção que será exibida no Conexão Universitária de hoje é uma reportagem produzida por Bruna Pinheiro para o projeto Academia de Notícias, um projeto que tem como objetivo preparar os alunos para o mercado de trabalho e dar a oportunidade de produzirem diversos conteúdos. E a reportagem retrata o projeto Remada Ambiental, que reúne diversos voluntários para fazer a retirada de resíduos do rio Tarumançu.
Os resíduos descartados de forma irregular, eles poluem os igarapés e eles acabam por sujar a nossa cidade. A gente vai olhar agora o trabalho desses voluntários. Vamos dar uma conferida? Estamos aqui na Marina Davi nesse sabadão ensolarado porque temos uma missão muito importante e você que acompanha a Academia de Notícias vai ver tudo de pertinho. Vem comigo! Vamos acompanhar a primeira edição da Remada Ambiental de 2024, onde vários voluntários estão aqui presentes mais que prontos para realizar a coleta de lixo do rio Tarumã Açu. Com mais de 5.000 voluntários, a Remada Ambiental é um projeto que foi fundado no ano de 2016 por Jadson Maciel, sua irmã e outros ativistas ambientais. A Remada Ambiental ela é uma atividade sem fins lucrativos, né? Que tem como principal objetivo chamar a atenção da sociedade. Nós somos executores, nós somos as pessoas que encorajam as outras pessoas a fazer o seu papel. E é aqui o ponto de encontro onde os voluntários são recepcionados e credenciados. Neste momento, é feita a concentração onde vários equipamentos são distribuídos e as orientações são repassadas. Logo mais, todo mundo se junta para fazer um registro daquele dia. Em seguida, as equipes são divididas e é aí que o trabalho realmente começa. Por volta do meio-dia, as atividades chegam ao fim e a turma se despede de mais uma edição concluída com sucesso. O papel da remada é esse, reunir pessoas e mostrar de uma forma muito impactante o tamanho do problema que é esse do descarte incorreto, né? Essa questão das pessoas ficarem produzindo resíduo e descartar o resíduo de qualquer forma, porque a natureza já está começando a cobrar. Então, nós, amazônicos, que vivemos numa ilha e estamos na maior bacia hidrográfica do planeta, precisamos nos responsabilizar, precisamos fazer a nossa parte. Aqui no Rio Tarumã Açu, foram realizadas mais de 70 remadas ambientais com aproximadamente 100 toneladas de resíduos urbanos retiradas do rio, o que é motivo de orgulho para aqueles que se envolvem e se dedicam às práticas ambientais do projeto. A remada ambiental é importante, que é para a gente lembrar que a gente vive na natureza, vem dela, por trás dela, então é importante essa simbiose de estar presente e retribuir, porque ela dá, sempre oferece, e é importante a gente ajudar. Como eu disse, o projeto conta com voluntários dispostos a contribuir para preservar nossos rios. Muitos deles estão vindo há bastante tempo, já outros estão vindo pela primeira vez. Como é o caso do Valmir, que trouxe suas duas filhas, Sofia e Valentina, para incentivar a educação ambiental e mostrar de perto o impacto causado pelo descarte incorreto de resíduos. Estamos participando a primeira vez do projeto. Eu aprendi a não jogar lixo na rua, não jogar lixo no mar. Isso daí é o ensinamento que eu faço para elas desde cedo. Que é qualquer pacote de biscoito, de bombom, pegar, botar no bolso e descartar no local adequado. Não jogar no meio da rua, que dessa forma ajuda o meio ambiente e nos ajuda. A Remada é um projeto que ganhou muita visibilidade nos últimos anos. Além do apoio dos funcionários, também conta com o apoio da Fundação Amazônia Sustentável, a Ação Social da marca Consul e a Secretaria Municipal de Limpeza Pública. A gente está vendo que tem gente que se preocupa, né? Tem gente que gosta, né? Porque não adianta só se preocupar, tem que gostar de fazer, né? De ver as coisas limpas, de ver, né? De cuidar das coisas. Então já tem essa preocupação. Então a gente tem esse trabalho, né? Essa conscientização de tirar, recolher esse material para não vir poluir o nosso rio, que a gente depende muito do nosso rio. Então a gente está com a equipe também de conscientização, né? As meninas estão lá conscientizando, né? Abordando as pessoas, né? Explicando, né? O porquê de conscientizar, o porquê de reciclar o seu material, de não jogar o lixo no chão, né? De colocar o lixo de forma correta, na hora correta para o coletor levar, porque com as fortes chuvas
ele vai parar dentro do rio, dentro do igarapé, né, e trazendo um transtorno para a nossa cidade, para o nosso rio, matando os nossos rios. Essa iniciativa é motivo de muito orgulho para todos que estão aqui presentes, principalmente para o fundador do projeto. Essa é a melhor parte, porque nada eu fiz só e nada eu faço só. Esses 8 anos de ativações do Remada Ambiental foram para mais de 5.000 pessoas. Então a gente está falando de 5.000 pessoas que têm um poder multiplicador, né? Então, para a gente é muito encorajador saber que a gente teve a participação e contribuição de muita gente. O Remada construiu histórias lindas. Para a gente tudo isso é muito emocionante, né? Porque o que a gente quer mesmo é tocar o coração das pessoas e entregar uma semente lá dentro do coração dela e que essa semente possa brotar e que ele possa entender que estamos rodeados de floresta e de água e que precisamos olhar para ela com outros olhos, com outro carinho. Para você que deseja participar das nossas atividades, a gente tem um link de adesão ao voluntariado. Necessariamente, para você ser um voluntário, não precisa só estar nas ações, mas você pode ser um voluntário a partir da sua casa, divulgando na rede social, mudando também através do consumo consciente, a mudança de hábitos. Nós podemos participar, ser voluntários do projeto de diversas formas, mas basicamente a gente tem um link de cadastro para você que deseja ser voluntário no projeto. Então, o que a gente pede para você? Vontade, força de vontade, porque aqui a gente tem como alguns equipamentos de EPI. Então a gente entrega para o voluntário colete sinalizador, a gente entrega para o voluntário colete salva-vida, a gente entrega para o voluntário luva, a gente entrega para o voluntário água para ele se hidratar, protetor solar para ele se proteger, mas a gente aproveita e te pede, para você que vem para a nossa ativação, que traga sua garrafa ou copo retornável. Vem com a gente. Vem fazer a tua parte, vem limpar o Tarumã. Se você quiser fazer parte desse projeto incrível e ser um voluntário que trabalha em prol do meio ambiente, não perde tempo e já segue o projeto nas redes sociais, @projeto Remada Ambiental, e fique por dentro das próximas datas. Eu e os outros voluntários já fizemos a nossa parte e você também pode contribuir na preservação dos nossos rios e igarapés. Eu fico por aqui, até a próxima, tchau, tchau. Vem, amigos, vamos com a gente reciclar o lixo para o mundo melhorar. Você não vai se arrepender e o meio ambiente vai agradecer. Lixo no Rio não! Muito incrível essa iniciativa, não é mesmo? É importante que as pessoas tenham a consciência dos seus atos e descartar de forma correta os resíduos para que eles não cheguem nos nossos rios e igarapés. E aqui conosco está a Bruna, que participou do projeto e teve a experiência de produzir uma reportagem. Bruna, conta pra gente como foi. Bom, quando eu entrei na Academia de Notícias, eu tive a oportunidade de produzir minha primeira reportagem como repórter dentro do projeto. Tive a oportunidade de fazer uma entrevista, de gravar offs, passagens. E foi uma experiência muito boa, foi uma experiência desafiante, porque eu nunca tinha feito algo parecido. Eu já vi como produz, mas nunca tinha colocado em prática. O projeto da Remada Ambiental, ele exige muita força de vontade dos voluntários. Por quê? Porque a gente fica exposto ao sol, a gente tem que ter noção também de que fica exposto ao perigo. E foi uma experiência muito boa também. Eu mergulhei de cabeça tanto na gravação, na produção da reportagem, quanto no projeto. Eu participei de verdade, também entrei no caiaque, foi minha primeira experiência com caiaque, eu não sabia andar, ele só perguntou, quem sabe? Eu falei, eu não sabia, mas eu fui. Tem que se arriscar às vezes, né? E foi muito legal, eles oferecem a luva, eles dão um saco de lixo, é claro, os coletores, pra gente ter todo o suporte. Eles também estão sempre auxiliando a gente, dando segurança também. E eu fiquei muito impressionada com a quantidade de lixo que a gente retirou naquele dia. Muito, muito lixo, foram muitos sacos, parecia que não acabava mais, e quando a gente menos esperava, tinha mais lixo para recolher. E o pessoal, ele estava muito firme, eles tinham garra. A maioria desses voluntários já estavam lá, já são voluntários da casa, sempre estão acompanhando a remada desde o começo até. E é um projeto, uma iniciativa muito boa do Jadson, que ele fundou o projeto, é uma iniciativa muito boa, principalmente com um foco no Rio Tarumançu, fica rodeado dos flutuantes e tudo mais, aquelas famílias do descarte do lixo incorreto, ele é um problema constante na produção de lixo e tudo mais. Bruna, aproveita e conta para o pessoal de casa como é que eles podem participar do projeto Remada Ambiental. Bom,
para participar do projeto Remada Ambiental, você tem que ir no perfil lá. Pode falar que eu fui. Pode falar no perfil do Instagram, vou copiar errado, tem o link na bio, você faz a descrição, recebe o e-mail de confirmação, tá? Fazer de novo, Acho que não. De novo a pergunta? Bruna, aproveita e conta para o pessoal de casa como eles podem fazer para participar do projeto Remada Ambiental. Bom, o Instagram do projeto A Remada Ambiental, ele está disponível para quem quiser ver. É só você ir no Instagram e clicar no link da bio, preencher o formulário e aí vai chegar um e-mail de confirmação para você com a data, tudo certinho, todas as instruções necessárias para você ir no dia. Além do mais, eles te adicionam num grupo e tudo mais, onde você tem acesso às imagens do dia, mais informações detalhadas, interage com os outros participantes, inclusive o fundador do projeto. Essa é uma oportunidade para você que quer também se mobilizar para preservar os nossos rios e o nosso meio ambiente. Bruna, agradeço a sua disponibilidade de participar do Conexão Universitário. Conta um pouco para a gente também quais são os seus planos de reportagens futuras, se você pretende fazer outras reportagens, prefere ficar um pouco por trás das câmeras. Bom, a Academia de Notícias ela te dá a oportunidade de fazer tudo, um pouco de tudo. Então, eu não sei exatamente qual é o meu foco, mas eu quero aproveitar cada oportunidade que a Academia oferece pra gente. Eu quero produzir, eu quero editar, eu quero ficar nas frentes das câmeras, eu quero só ficar no backstage ali. Eu quero fazer um pouco de tudo mesmo, porque esse é o objetivo da Academia, te botar pra fazer tudo, colocar a mão na massa. É isso aí. Bruna, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Depois de exibir esses documentários incríveis, o Conexão Universitária chega ao fim. A gente agradece a sua audiência e fiquem ligados que tem mais na próxima semana. Tchau, tchau.